Olá, investidor. Muito boa tarde. Estamos iniciando aí mais um fechamento do mercado. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro. Eu vou mostrar aqui para vocês o resultado da nossa carteira Arena, as operações de day trade que nós realizamos ao longo desse pregão e também os ativos que nós separamos para o próximo pregão. Antes de mais nada, é uma presença ilustre aqui no estúdio, o Mr. Bo Williams, aqui no nosso estúdio aqui com a gente. É uma satisfação muito grande ter aí o Bo com a gente, uma pessoa que eu admiro muito. Mas bom, pessoal, vamos lá, apresentando aqui para vocês as nossas operações. Primeiro ponto, agora a gente começou oficialmente essa semana com falar sobre long and short, tá? Então, hoje abrimos uma operação em um par, tá? A gente comprou Bradesco e vendemos Santander. O rating de entrada foi a 1,0370, a gente tem um gain aí de 6%, um stop de 4% na operação. Vale lembrar que nós negociamos a relação entre um ativo e outro, tá certo? Então a gente abre um spread para você entrar nesse par em até 0,75%. 0,75%. A nossa carteira Arena do investidor. Os 5 papéis eles foram acionados, são 3 compras e 2 vendas. Entretanto, a carteira não está performando bem. A gente tem aí uma queda de 1,5% na carteira desde segunda-feira até o momento. Seguimos ainda comprados em BB Seguridade, BR Malls e Itaúsa e vendidos em BVMF e Banco do Brasil. A carteira aí ao longo do ano tá com um acúmulo de alta de 15%, já descartando essa semana de 1,5%. Lembrando que nós começamos a carteira em maio. Nós temos aqui uma put de Vale que nós abrimos ontem, né? Pegamos a Vale X22, é uma opção de venda, a gente comprou ela a 56 centavos, redução a 85, alvo a 1,40, o stop é 19. O ativo está no ponto, está no nosso preço de entrada, quem não entrou na opção é válido a entrada na operação, tá certo? Muito cuidado aí porque é uma operação em opções. Day trade, hoje nós fizemos aí 3 operações em day trades no índice, 2 gains e 1 loss, um saldo positivo de 190 pontos. E nós fizemos aqui 5 operações em dólar, 3 stop loss e 2 gains, com um saldo negativo de 3 pontos no pregão do dia 23. Começando aqui agora falando sobre o índice Bovespa, falar sobre o dólar e também sobre os ativos em que nós separamos. Bom, primeiro ponto, a gente tem o Ibov aqui caindo 1,19%, chegou a ter uma desvalorização de 1%, então se recuperou aí no final do pregão. E na nossa leitura o índice Bovespa segue num cenário mais longo, tá? No médio prazo, num cenário positivo. Entretanto, no curto prazo já começa a chamar um pouco de atenção. Por quê? Porque notem que ele já fez aqui um pivôzinho de baixa no curto prazo, quando perdeu 61.500 e trabalha abaixo da nossa média de 21 períodos. No momento ele está trabalhando abaixo da nossa média de 21 e estabeleceu uma região de resistência em 62.500 pontos. Se eventualmente no próximo pregão a gente o Ibov superar essa região de 62.500, abriria espaço para buscar o próximo nível de resistência aqui na casa de 64 mil pontos. Se eventualmente a gente tiver a perda da mínima de ontem, tá? A região de 61 mil pontos, a sinalização é de queda para o índice Bovespa e ele abriria espaço para buscar a região de 59.180 pontos. Então a gente está falando de uma possível queda de 3%. E se eventualmente o Ibov superar os 62.500, ele poderia subir na casa de 3% no curto prazo. Já o dólar futuro ontem deu uma sinalização positiva para a gente, ele subiu forte nas últimas semanas. Na semana passada ele passou por um processo de correção, atingindo aqui uma região importante de suporte. Ontem me fez um candle de indefinição, levemente com o viés positivo, hoje rompeu a máxima e sinalizou aí a retomada de força compradora. O dólar na casa de 3,40, tá? E nesse pregão, nesse momento, está subindo 0,88%. A expectativa que a gente tem agora, o dólar trabalha entre a resistência de 3.460 barra suporte 3.340. Então são esses dois pontos que nós iremos trabalhar aí como obstáculo para alta ou para baixa do índice Bovespa. Perdão, do dólar futuro, tá certo? Eu vou falar com vocês aqui sobre os papéis que nós separamos. Eu começo apresentando aqui primeiro o CCMF 17, que é o milho, vencimento janeiro de 2017. Notem que o milho ele passou por um processo de queda um pouco mais intenso e a 2 pregões ele não consegue perder aqui a região dos R$ 37,00 a saca, tá certo? Então, um ponto que nós devemos ficar atentos no curto prazo. Se eventualmente o milho romper os R$ 38,00,
ele poderia voltar lá para os patamares de 39,30 barra 39,80 no curto prazo. Então vale lembrar que para cada R$1 de variação do milho é equivalente a R$450 no financeiro por contrato operado. Então atenção, rompimento de 38 pode levar a 39,30, depois 39,80. Alguns ativos, Banco do Brasil. Banco do Brasil está bastante forte, caindo 0,3 nesse pregão. Testa aqui um nível de resistência. Seguimos vendidos, né, com o papel na carteira, tá certo? Vamos ficar de olho se ele vai perder a mínima de hoje no próximo pregão e ter uma movimentação corretiva. No momento atual, o ativo testa uma região de resistência. BRAP4, o ativo me faz aqui um candle de indefinição. Temos um doji, tá? No papel, vale lembrar que BRAP4 chegou a subir quase 3% e hoje cedeu. Se eventualmente o ativo perder a mínima de hoje, que está localizado aqui na região de R$14,99 barra R$15, a sinalização é de queda até R$13,70. BR Malls é outro papel que nós estamos comprados aqui em R$10,90. O ativo consolida bastante nessa região de fundo e ainda estamos monitorando o rompimento de R$10,90. BVMF3 iniciou a nossa venda hoje, é R$16,17, querendo aqui perder esses patamares de R$16,10, perdendo essa região, a sinalização é negativa para o ativo. CSAN3 Cosan. As ações da Cosan, elas estão em cima de uma região de suporte, tá certo? Percebam que foi estabelecida aqui 35,50, uma região importante de suporte, e no curto prazo temos uma resistência em 38,80. O rompimento de 38,80 sinaliza aí uma movimentação positiva para o ativo para buscar pelo menos a média de 21 e posteriormente esses topos prévios anteriores. Um papel que começa a me chamar a atenção, alguns papéis do setor elétrico me chamam a atenção, em especial aqui eu tenho ELET3, tá? ELET3, se eventualmente o papel trabalhar acima desses 24,40, poderia ser uma oportunidade para a gente trabalhar comprado no papel. O que seria ideal? Hoje é quarta-feira, amanhã é feriado nos Estados Unidos, quinta-feira, e na sexta-feira o papel fica de lado. Se eventualmente semana que vem o ativo romper a região de 24,50, seria aí um argumento para a gente poder trabalhar compra. Embraer caiu nos últimos 4 pregões, né? E hoje tem uma alta de 2,4. O ativo vem me testar uma região de suporte importante, denominado por antigos topos, que era resistência, e agora é como suporte. O rompimento da máxima de hoje no próximo pregão é um papel que a gente pode trabalhar compras superando R$16,90. Lojas Renner é um outro papel que consolida, sem muita alteração, compra superando R$23,74 e venda se perder R$22,28. Oi BR3, atenção que Oi está passando por um processo de recuperação judicial, tá? Mas isolando o cenário externo. O ativo me faz um candle vendedor em cima de uma região importante de resistência, denominada por fundos anteriores, tá? E agora a média de 21 períodos. Se perder a mínima de hoje, aqui a casa de 2,84, tá certo? A sinalização é de queda e teremos espaço para uma movimentação de baixa. Petrobras ainda se segurando aqui nessa pequena linha de tendência de alta, atenção ao rompimento desses 16,25, ou se eventualmente perder a região do 15,60 é queda para o ativo. Qualicorp, tá? Qual3 estabeleceu uma resistência importante em 18,60, o rompimento desse patamar de preço sinaliza aí que o ativo ganharia força para buscar R$20,30, um possível upside aqui de 10% no ativo. Santander Sambi11 começou a cair hoje 2,25%. Tá? A perda da mínima de hoje sinaliza queda para o ativo, então muita atenção. Lembrando que a gente tem um long short comprado em Bradesco e vendido em Santander. TCSA3, Tecnisa, bastante atenção no ativo. Tá? O rompimento dessa resistência aqui no curto prazo em 2,25, a gente vai trabalhar a compra no papel. TIM P3 está consolidando bastante aqui, a gente começa já a ficar de olho no papel se ele romper os 8,53. E para a gente poder fechar aqui, Vale 5. A Vale ontem fez um candle de definição, hoje chegou a cair, não teve força para continuar seu movimento de queda e sobe hoje 1,13. Da maneira que está estruturado, o ativo está bastante forte, seguimos posicionados em uma put de Vale, tá? Lembrando que essa put, para ela se valorizar, as ações têm que cair, então a gente vai começar a ficar de olho aqui. Se perder esses 24,42, que é a mínima de hoje e de ontem, ele teria espaço para buscar aí 22,40, uma possível desvalorização aí de 8%.
Esse foi mais um fechamento do mercado. Lembrando a todos que amanhã nós teremos feriado nos Estados Unidos. A liquidez aqui no Brasil pode diminuir bastante, então muito cuidado com as suas operações, a quantidade de contratos ou a quantidade de ações em que vocês irão entrar na operação. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos amanhã a partir das 9 horas da manhã na Arena do Investidor e até a próxima oportunidade.